Então, eu sou Sandra Bonfim, faço parte desse caminho há bastante tempo e estou aqui na parceria com Patrícia Azevedo. E eu vou passar agora diretamente para a Patrícia para que ela possa nos introduzir nesse tema maravilhoso que é o autoconhecimento e espiritualidade, tá? Então, Patrícia, é com você agora. Vamos lá. Então, eu deixo essas admissões contigo, né, Sandrinha? Pronto. Então, gente, boa noite. Eu sou Patrícia Azevedo, sou helper do PESOC e estou aqui hoje. Assim, é um prazer enorme, né? Estar aqui fazendo um trabalho, trazendo mais do PESOC para outras pessoas é sempre um grande prazer. E hoje a gente tem Sandra, tem um barulho assim que acaba atrapalhando um pouquinho, gente. Eu não sei se é um microfone. Será que a gente consegue fechar? Isso aqui, completamente. Eu vou estar fechando, Patrícia. Tá. Bom, então, hoje nós estamos iniciando, né, as oficinas, como Sandra já falou, é um projeto nosso do Instituto, e que esse primeiro tema a gente vai trazer justamente o autoconhecimento e a espiritualidade. Como que a gente pode fazer essa junção, né? Que, na verdade, o caminho espiritual ele passa pelo autoconhecimento, e é essa nossa proposta que a gente começa nessa semana. E, assim como a chamada que a gente fez, né, dos vídeos, tem a primeira delas vem com um questionamento, vem com a provocação, vem com esse chamado, né, que é aquele lugar do anseio humano, o lugar desse que nos move, um lugar que a gente se conecta, que a gente pode se conectar com um anseio interno e escutar um chamado. E que eu pergunto, né, que nós perguntamos aqui, será que existe uma forma mais de maior satisfação na vida? Então, essa é a nossa pergunta. E eu imagino que todas nós, em algum momento, percebemos esse chamado. Eu me lembro que assim, às vezes, o chamado acontece de várias formas, mas existe uma inquietação. Eu me lembro que eu pensava assim, né? Jovem pensava, tem alguma coisa a mais, né? Que não me disseram. Na verdade, eu pensava, não me disseram, mas no caminho eu fui descobrir que, na verdade, tem muito mais coisa dentro de mim que eu não conheço e que eu passei a conhecer nessa caminhada. Então, essa é a nossa provocação. Então, temos essa inquietação, sim, e a desconfiança de que possa haver um estado de consciência maior, um chamado maior, um lugar que diz que a gente pode viver a vida com a maior satisfação. E aí é isso, né, gente? Então a gente vem para a vida, na vida a gente vai é, cumprindo as tarefas, vivendo a vida, e ainda assim existe essa inquietação, um chamado de algo a mais. Ao mesmo tempo, existe também, muitas vezes vem uma sensação de uma confusão, digamos assim. Pode haver uma confusão do que, por que será que eu estou querendo algo a mais, né? Será que é realista esse desejo meu? Então, muitas vezes existe também um dilema da vida de que diz, tá, a vida não deveria já ser perfeita, ou ela já não é perfeita, eu devo me incomodar com isso? Será que eu não devo abandonar esse desejo de que algo seja diferente do que é? E essa confusão, esse dilema,
muitas vezes ela acontece justamente porque a gente esperava que a vida fosse perfeita. E a gente esperava que nós fôssemos perfeitos, a vida perfeita, nós também poderíamos ser perfeitos, e quando a gente tem uma frustração, isso muitas vezes traz essa insatisfação. Então, esse é um bom dilema, mas para a gente olhar para esse desejo. Devo sim desejar isso? Então, a gente vai percorrer o que esse desejo fala, ele traz esse conflito dual de que a vida é isso ou aquilo, ele traz essa forma da gente pensar de que ou a vida é boa ou a vida é ruim. Então, existe esse dilema, porque na verdade a gente sofre porque gostaria que a vida fosse entregue de uma forma mais perfeita. Mas esse caminho, eu peço que ele nos provoca, ele nos convida, na verdade, à inclusão, a inclusão da vida como ela é, né? Das nossas partes como elas são, né? De tudo que nós somos. E aí eu digo, então, como que eu vou saber se o meu desejo é verdadeiro, se o meu desejo é falso, se eu devo percorrer esse caminho e esse desejo? Esse desejo, ele é real. Existe sim essa voz interna que nos chama. Esse desejo é real. Quando eu concebo, quando eu começo a entender e a perceber que a chave está dentro de mim, que minhas atitudes me tornam dona do meu caminho, né? Que eu posso criar a vida e que eu posso encarar a vida como ela é a partir desse mergulho profundo, que é o mergulho que essa metodologia propõe. Aquilo que eu falei, eu não conhecia muitas partes de mim. Então, esse mergulho profundo me faz, me leva para lugares que eu não conhecia. E Ó, alguns, inclusive, eu conhecia e que não gostava tanto assim, né? Então, a gente se depara com aspectos nossos que eu querendo ser perfeita, eu não quero incluir ele. Então, o desejo, se eu não quiser olhar para essas partes minhas, se eu achar que a vida, ela só, eu não admitir que existem experiências indesejáveis, esse desejo meu, ele passa a ser ilusório, porque a vida, de fato, ela tem imperfeições, né? Nós vamos viver na vida e vamos encontrar situações difíceis. A questão é que quando a gente começa a trilhar o caminho, eu vou buscando essas, essas circunstâncias, a vida, e vou buscando transformar o que eu encarava na vida como dificuldade, como desafio. Olha só, né? A vida passa a ter desafios. A situação, muitas vezes, é uma situação de dificuldade, é uma situação não tão desejada, mas eu passo a olhar na perspectiva do desafio. Por quê? Porque o que a vida me traz é aquilo que eu preciso, muitas vezes, trabalhar em mim. É aquilo que eu preciso também aprender. Então, eu vou aprender com o que a vida me traz. Então, esse sim, é verdade que o meu desejo vai me levar a uma capacidade muito maior de aproveitar, de viver a vida com essa satisfação maior. Porque, embora as coisas pareçam não ter mudado, mas internamente elas mudaram. Internamente eu mudei, eu cresci. Então, aí tem ao crescimento, né? Ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento pessoal que eu vou tendo a partir desse trilhar, dessa caminhada. Então, gente, o anseio,
E o desejo, ele é real, ele é necessário, e eu poderia dizer, inclusive, que ele é uma mensagem para que a gente busque essa conexão, certo? Então, e esse caminho, o mais importante desse caminho, a gente vai lidar com aspectos emocionais, a gente vai lidar com aspectos psicológicos, embora não seja uma terapia, mas a gente vai precisar trabalhar com esses aspectos, mas tem algo que é o mais importante do caminho, é aprender a ativar a nossa consciência a partir desse caminhar na vida. Então, a gente tem muitas ferramentas que vão nos ajudar a fazer esse mergulho profundo, certo? Então, eu vou falando e vou me empolgando. E eu gostaria de propor para vocês, porque a gente vai. Esse é um caminho também de sentir, de perceber. Então, quando a gente vem hoje, eu percebo, a gente às vezes não sabe explicar exatamente que sinal é esse, mas existe um sinal, né? Então, esse também é um caminho da gente ouve, a gente escuta, a gente lê e a gente sente. E aí a gente transforma. E a gente se desafia a ir mais fundo e conhecer um pouco mais de nós. Então, eu vou propor agora um breve, uma pausa para a gente sentir. E está entrando gente, mas eu vou fazer essa pausa assim mesmo, as pessoas vão poder entrar. E eu vou propor para vocês que a gente faça essa pausa. Se você puder agora, vocês colocam os pés no chão. Vamos fazer um breve relaxamento. Mesmo com as campainhas tocando, a gente vai respirar, solta o ar, inspira, solta, inspira, solta. Vamos acalmando, isso é para mim também. Eu vou compartilhar agora. E eu vou pedir para que vocês se conectem na medida do possível, cada um em seu tempo. A gente vai fazer uma conexão. A gente vai contemplar à medida que vocês contemplam essa imagem, que vocês possam pensar nesse anseio. Nesse momento que vocês estão aqui presentes, nesse chamado, que sentimos a conexão com o todo. Desejo da completude,
gente vai voltando. E se vocês tiverem algo, se surgiu algo, alguma palavra, alguma sensação, que vocês coloquem no chat para que a gente possa interagir a partir daí também. Então, Carla colocou entrega, expansão, entrega. Então, a entrega vem desse lugar de abertura, né, de conexão, de se abrir dentro dessa proposta. A gente fala do caminho, se a gente faz a entrega, a gente pode sim se conectar e receber. Eu me abro para outras possibilidades. Expansão, que é justamente essa proposta do desejo, essa inquietação que nos diz que sim, pode haver uma consciência maior, e que há uma consciência maior, e que a gente pode estar nesse caminho e expandir. A gente começa a perceber coisas que não percebemos antes. É interessante, né? Muitas vezes a gente passa pela mesma rua, pelos mesmos lugares, e a gente vai passando. Esse caminho, ele não é uma linha reta, né? Esse caminho, ele é um caminho que a gente vai espiralando, que a gente vai dando, passando pelas circunstâncias, pelas situações, e a gente vai despertando, vai se conectando com um conhecimento e vai abrindo, né? E vai, essa entrega, ela vai expandindo, a gente vai se conectando. E é possível, sim, fazer um profundo relaxamento, né, Léa? A imensidão, a conexão com o todo. Então, a gente fala muito da conexão com o todo, que somos um, e aí é a proposta da gente sentir e sentir isso, sentir essa conexão com esse todo. Quando a gente estava discutindo isso, eu estava pensando, lembrando justamente de quando eu passo naquela imensidão do mar, existe que tem esse desejo de união com tudo. Sim, Rita, ele traz que me viu dando a mão a uma pessoa que está em conflito comigo. Sim, dentro desse trabalho, quando a gente vai se trabalhando, a gente vai também dando as mãos às nossas partes internas que estão em conflito, porque antes de ter um conflito externo com o outro e com a vida, existe o conflito interno. Então, quando a gente começa a fazer um mergulho e conhecer essas partes, a gente dá as mãos às nossas partes também. As partes que a gente não gosta tanto assim, não são tão desejáveis, e que a gente pode também dar as mãos. E aí eu consigo me acolher mais, me amar mais e consigo transformar também minhas relações. Expansão, conexão, imensidão. Eu acho que foi isso. Que vocês, então, existem essa potencialidade nossa de conexão, essas nossas qualidades que estão aí prontas para serem também despertas, qualidades que já conhecemos e precisamos dar essas mãos a essas nossas partes internas. E não abra mão, né? Não abram mão do o desejo, ele é real. Claro que o desejo pode ser ilusório quando a gente não se responsabiliza, como eu já disse, mas não abram mão desse desejo
ele vai te conduzir a essa busca e esse mover-se, e trazer essa possibilidade de conexão, tá? Eu vou chamar Sandra para que ela possa estar trazendo as outras partes também, né, Sandrinha? Uhum. O que a gente pode estar fazendo essa parceria Isso, e Patrícia. complementando. Então, vamos dar uma boa respirada e se dar conta de tudo isso que emergiu de cada um de vocês, né? Se dê conta desse sentimento de expansão, de entrega, ou seja, nada aconteceu externamente para que vocês, algumas pessoas pelo menos, pudessem fazer contato com esse nível que transcende o nosso estado limitado, né? Dentro do autoconhecimento e da espiritualidade, uma das coisas que mais me encanta é que durante muito tempo, na minha caminhada pessoal, eu achava que eram duas coisas separadas, certo? Um caminho espiritual e um trabalho dentro de questões pessoais minhas. Claro, isso há muito tempo atrás, e todo o nosso processo da nossa jornada evolutiva é exatamente isso, saindo de um estado de separação, de coisas que são opostas ou que se separam, né? Para ver que tudo é uma coisa só, né? Então, quanto mais eu posso entrar em contato com a minha humanidade, quanto mais eu posso ir entrando dentro do meu território interior e conhecendo todas as minhas camadas, eu vou descobrindo algo que sempre esteve aí à espera de ser revelado, que é o que a gente chama da nossa dimensão divina. Da onde que vem essa experiência que vocês tiveram da entrega, da expansão? Isso é além da nossa experiência humana, né? E quanto mais eu posso acolher a minha humanidade, e dentro da minha humanidade eu sou um ser em transformação, certo? Isso é uma coisa importante da gente ter em mente e acolher que, enquanto um ser humano, eu estou em constante transformação. Isso significa que eu posso ver o quanto que eu já tenho de recursos e de qualidades e o quanto que eu ainda tenho de aspectos que eu chamo, né, indesejáveis, aspectos não purificados. E dentro desse caminho do Peço, que uma coisa que a gente desenvolve é o olhar, né? E aí eu fui descobrindo que a questão da espiritualidade e o autoconhecimento, dentro da minha jornada pessoal, são coisas que é uma coisa só, porque a espiritualidade não está fora, é uma dimensão interna, né? Jung já diz isso também, né? Da função transcendente. Então, nós temos um caminho a percorrer em direção a esse centro. Imagine aquele oceano, né, que Patrícia trouxe para a gente. Então, quando a gente olha aquele oceano, a gente tem no nosso espaço interno e o que eu chamo do oceano do ser, né, que é infinito. Agora, pense numa gota desse oceano, uma gota que se separou, que é o nosso ego, que se estruturou enquanto um ser individualizado, né, e que se sente separado do oceano. Então, essa gota do oceano está num estado ilusório, né? E é um momento muito importante na nossa caminhada humana, quando a gente sente esse anseio, que é o que Patrícia trouxe, que é esse movimento que nos leva a buscar esse estado onde eu sou o oceano, percebe? Eu faço parte dessa existência, dessa grande teia. E se vocês se derem conta agora, pense assim, todos nós que estamos aqui agora, somos 51 pessoas, todos nós que estamos aqui viemos por um motivo comum, todos nós fomos atraídos por esse tema do autoconhecimento e da espiritualidade. Isso faz com que se crie uma teia entre nós. Nós formamos uma unidade nesse momento que estamos aqui, né? E eu vou pedir que vocês agora só respirem um pouquinho e fechem os olhos
e se sintam conectados a essa teia que nós formamos aqui, né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai aprendendo no nosso caminho pessoal, de ativar essa percepção do todo maior, que não é só eu tenho uma dimensão em mim, de um grande oceano, mas que eu formo uma teia com todos os seres, né? E assim a gente vai expandindo da consciência individual para a consciência coletiva, percebe? O que a gente pode vivenciar aqui, nós formamos uma grande teia agora porque estamos unidos no mesmo propósito, né? E existem muitos seres nesse momento, como nós, que estão buscando desenvolver-se enquanto seres humanos e, nesse processo, ativando essa semente divina, que é o nosso centro. E isso nos torna uma grande teia que envolve todo o nosso planeta. Então, imagine, aqui agora, nós formamos essa teia de luz, porque estamos nos conectando com o nosso anseio de revelar aquilo que somos na nossa essência. E quanto mais eu posso acolher a minha humanidade limitada, mais eu me aproximo desse ser de luz, que é essa essência divina que existe dentro de mim, dentro de cada um de vocês. Imagine isso a nível do planeta. Quantos seres nesse momento estão recebendo esse chamado, tendo esse desejo de construir algo juntos, né? E construir algo juntos significa assumir a autorresponsabilidade pelo que eu crio, né? Não é esperar que o mundo mude para que eu possa estar bem, mas é o que eu posso transformar em mim como um elemento de transformação coletiva e planetária, percebe? Então, quando a gente assume esse lugar na nossa humanidade, o quanto que eu vou purificando os meus aspectos imaturos em mim, o quanto que essa nova consciência que eu vou criando gera um campo de energia, porque consciência e energia é uma coisa só, isso nos dá a potência. E cada passo que eu dou nessa direção é uma nota afinada que eu emito, não só nas relações que eu vivo. Repare bem o que um de vocês falaram. Eu me vi dando a mão a uma pessoa que está em conflito. Vocês percebem que isso é transcender uma aparência, né? O conflito gera a separação e geralmente vai despertar em mim reações também negativas de separação. Mas quando, em vez de eu me separar de algo que está em conflito, eu dou a mão, olha só, o que isso transforma em mim e que pode ou não transformar no outro, porque o outro é a escolha de cada um, né? Então, poder dar a mão a si mesmo, eu só posso dar a mão ao outro na mesma medida em que eu já estou conseguindo dar a mão para mim quando eu entro nos meus conflitos pessoais. Então, sim, eu não me lembro quem foi que falou isso, né? Essa pérola. Eu me vi dando a mão a uma pessoa que estou em conflito. Você só pode ver isso porque você, em alguma medida, está podendo fazer isso com você. Então, o caminho do autoconhecimento e da espiritualidade é uma via só, percebe? Na medida em que eu vou acolhendo algo em mim, eu vou acolhendo algo no outro, eu vou mudando a minha perspectiva de vida e eu vou chegando mais perto daquilo que é a minha tarefa manifestar, que são as minhas qualidades divinas na Terra. Então, eu vou agora sugerir que cada um de vocês, porque é muito mais fácil olhar para essas partes que dá expansão, que dá relaxamento, não é? Então, a partir desse lugar que cada um pôde chegar, eu vou pedir agora que vocês possam fechar os olhos e lembrar de um aspecto, que é aquele aspecto que me deixa irritado comigo, que me deixa com raiva de mim por perceber que eu tenho aquilo que eu não aceito ser, não aceito ter. Esses aspectos da nossa imperfeição humana, eles são muito importantes,
na nossa trajetória espiritual. E isso aqui é uma das grandes qualidades do caminho do Peço, que é trabalhar expandindo essa conexão com o divino, mas também trabalhar no sentido de trazer para fora aquilo que eu rejeito em mim, tá? E olhar para isso com bons olhos, porque isso é o que a gente veio transformar, essa é a nossa tarefa. Então, eu quero fazer essa experiência com vocês, tá? Colocar numa mão um aspecto que eu rejeito em mim e que faz parte da minha humanidade. E quando eu posso olhar para esse aspecto, eu entro na humildade, que é reconhecer que eu sou um ser em estado de aprimoramento. Eu entro num estado de humildade, mas de profunda verdade. Percebe? Eu saio da ilusão. Então, eu vou pedir que cada um possa olhar agora e colocar na sua mão um aspecto que rejeita, tá? E perceber quando eu manifesto esse aspecto, né? Como que eu me sinto? Como que eu reajo a mim mesmo? Porque o conflito não é só com o outro, o conflito começa dentro de nós, tá? Então, coloca assim numa mão algo, você não precisa falar, tá? Agora eu vou pedir que vocês, né, possam olhar para esse aspecto vendo como um diamante em estado bruto, né? Porque é isso que esses aspectos são. Um diamante em estado bruto, eu vou olhar para ele, vou colocar ele para, digamos, para ficar, vou colocar na porta para a porta não bater. Eu não reconheço o valor dele pela aparência dele, né? Agora, pense de que, na verdade, esse aspecto em estado bruto é a minha oferenda. Olha só, é a minha oferenda à vida. Por que a minha oferenda à vida? Porque é o diamante em estado bruto que, na minha humanidade, eu vim transformar e revelar a beleza que ainda está oculta nessa imperfeição, tá? Então, quando eu olho para esse objeto em estado bruto, com essa percepção de que, concebendo a possibilidade de que eu trouxe isso para transformar como uma lagarta que vai se transformar numa borboleta, e que quando ela está no seu estado de lagarta, ela me dá repulsa, ela me faz sentir mal, baixa minha autoestima, né? Acha que eu sou uma farsa. Se eu vejo a minha impaciência, eu digo, então eu não sou uma pessoa tolerante, olha a minha impaciência aqui, né? Então, percebam esse aspecto com a possibilidade de que pode ser uma lagarta que precisa de um tempo, de um cuidado meu para que se transforme numa borboleta, tá? E que a minha parte divina pode olhar e me ajudar nesse processo de transformação. Como que isso pode mudar a sua percepção sobre você mesmo? Alguém pode escrever aqui? Ah, Rita, foi você que colocou, né, Rita, dar a mão a uma pessoa que está em conflito. Uma boa, excelente colaboração. Grata, Rita. Então, eu gostaria que vocês colocassem do chat, porque trabalhar com a espiritualidade é mudar a perspectiva, é o olhar, percebem? É o olhar para mim como um ser em transformação. E onde não tem certo nem errado, existe a experiência que vai me proporcionar um aprimoramento. Aceitação, exatamente. Aceitação. Essa é a base da transformação. Então, a gente diz que o Pessoa é um caminho do coração, porque, primeiro, eu preciso desenvolver um olhar compassivo para mim mesmo. Por que é que eu tenho um olhar, eu posso desenvolver um olhar compassivo? Porque eu passo a compreender que as minhas imperfeições é o tesouro que ainda não foi revelado e que eu trouxe com essa tarefa. Tá? E que, olha bem, integração, a sensação que dá, né?
Mas a aceitação não pode ser um comodismo? Rita, mais uma excelente contribuição. A aceitação é a base para que eu possa fazer a transformação. É o primeiro passo para transformar. A aceitação seria eu reconhecer e querer estacionar aí, percebe? Mas a gente fala da autoaceitação como um caminho de acolher na consciência, né? É como se fosse um rebanho. Nós temos um rebanho, por exemplo, aspectos desejados, indesejados. Aí aquela ovelhinha que é o meu aspecto desejado, eu quero expulsar do meu rebanho. Ela nunca vai poder crescer, aquele aspecto, né? Então, quando eu trago isso para o meu rebanho, para a minha consciência, isso pode crescer e se revelar na sua versão original, que ainda não foi distorcida. Percebe? Então, entendido, né, Rita? É como uma perspectiva de mudança. Exatamente. Exatamente, Lé, autocuidado para aceitar as mudanças. Mas, assim, quando eu olho para essa parte minha, com essa perspectiva, com essa visão, algo acontece dentro de mim, que é exatamente isso, a possibilidade de aceitação desse aspecto, e só assim esse aspecto pode ter condições de crescer, tá certo? A outra coisa, integração. Quando eu rejeito essa parte minha, eu fico separada de mim mesmo. Imagine, pense nessa parte como um aspecto que está imaturo, que está distorcido e que está excluído da minha consciência. Se eu estou com um aspecto excluído, esse aspecto tenta entrar para a consciência, tenta pertencer. E aí eu travo uma briga comigo mesmo. Entenderam agora porque a palavra integração que Terezinha trouxe é fundamental nisso que a gente está trabalhando? Quando eu integro essas partes em mim, o que vai acontecer é que eu me torno uma pessoa mais inteira. Olha só, mais real, porque dentro do ser humano significa termos a beleza da rosa e o espinho, senão não seria um ser humano. Isso Eli está colocando aqui, só posso mudar o que eu reconheço. É exatamente. É trazer para a consciência. Aí eu posso cuidar. É o que a gente chama se tornar um bom pai e uma boa mãe dos meus aspectos imaturos. Então, a aceitação nesse sentido de integrar. Eu, às vezes, brinco dizendo assim, é como se a gente fosse ter uma van, aí vai descobrindo aspectos que a gente gosta, aspectos que a gente não gosta, bota tudo na van, na consciência, e eu dirijo a van, percebe? Então, se esses aspectos eles são reconhecidos, eles têm um lugar de pertencer na minha consciência, eu estou no comando. Eu posso agora iniciar um processo. E existem ferramentas para isso. Então, o PESOC é um método, é uma metodologia de autotransformação. Então, cada etapa tem ferramentas específicas. Essa primeira etapa, a gente desenvolve o que a gente chama do eu observador. Então, existe uma meditação específica para a gente desenvolver uma função psíquica, que eu posso identificar os aspectos em mim. Quando eu identifico, significa que eu me desidentifico. Eu posso olhar aquilo como uma parte de mim e não como eu inteira. Isso é espiritualidade. Isso é trazer as partes ainda não purificadas para terem a chance de revelarem as suas qualidades que estão distorcidas. A grande questão, que para mim é algo que toca profundamente o meu coração, é que quando eu faço isso, eu reverbero isso. Por que é que eu reverbero? Porque nós somos instrumentos musicais, por exemplo. Nós emitimos frequências, né? Então, cada parte que eu purifico é uma frequência, uma nota que eu emito. E essa nota toca nessa teia que eu falei antes. E isso dá um impulso de crescimento de consciência da humanidade. Então, nós passamos de um lugar de se sentir impotentes diante da vida
para um lugar de muita potência. Sim, sou uma célula desse planeta. E juntos, com o mesmo objetivo comum, nós temos uma força muito grande de transformação. Então, essa é uma das coisas que mais me ancora nesse caminho, é saber que juntos, sim, nós temos uma força poderosa de transformação, tá? Então, mais alguém gostaria de colocar algo no chat falando do que muda quando eu olho para mim com essa perspectiva nova de incluir aspectos até então excluídos de mim mesmo? Ou alguma pergunta, né, Sandrinha? Sim, ou então alguma pergunta. Carla colocou vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, Carla, é algo fundamental na nossa evolução, né? É estar permeável a si mesmo. E isso não é uma coisa ruim, como a gente pensa que é, e nos colocamos numa armadura defensiva para não se sentir vulnerável. Mas a vulnerabilidade é um estado de estar permeável, né? Aos Uhum. sentimentos, às coisas da vida. Então, a gente vai descobrindo a força que tem na vulnerabilidade, de estar sensível. Isso nos fortalece. Olha só que interessante, né? Ok. Então, se alguém quiser colocar alguma coisa ou dentro E disso, desse faz, olhar, né? e faz o link com, acho que foi ela mesma que colocou entrega, né? Então, tem uma relação, né, da entrega e a vulnerabilidade, né? Está aberto, está permeável, está essa possibilidade, né, de mudança, de transformação. É esse mesmo o caminho. Tem alguma coisa aqui no chat. Tem aqui, eu sou muito apegada, reconheço, mas sinto muita dificuldade para sair desse lugar. Então, o fato de você reconhecer é o que a gente chama da honestidade consigo mesmo, né? E, e ter o desejo de poder se mover desse lugar, isso já te coloca em sintonia com a força espiritual do seu ser divino. Não é quando eu transformo esse aspecto, mas é quando eu posso olhar para ele, reconhecê-lo, dar um bom lugar para esse lugar, né? E se colocar disponível para o processo de transformação, viu? Você quer seguir, Paty? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Rita coloca, Mas isso me dá muito medo, Carla, né? isso me dá medo, e assim, Rita também coloca que tem medo de enxergar o diamante oculto, que no caso, oh, desculpa aqui, deixa eu ver. Ai, é, gente, voltou aqui, gente, desculpa. Eu estava lendo, Rita, o seu. O medo da limitação, né? O medo é de enxergar o diamante oculto, que no meu caso é reconhecer algumas limitações. É como Sandra colocou, esse é o passo, né? É reconhecer que de fato temos algumas limitações, mas que a gente só vai dar o próximo passo quando olhar para elas. Não a gente tem o medo e a gente vai precisar, inclusive o medo desse brilho, do que possa estar por trás também desse diamante. E reconhecer algumas limitações é um processo, né? A gente, dentro desse trabalho, a gente precisa abandonar a ilusão de ser perfeita, né? E isso vai nos dar liberdade também, vai nos dar autonomia. A liberdade de eu não preciso ser perfeita, eu acolho aquilo que você mesma colocou, eu dou a mão a essa parte, eu vou começando a me aproximar, existem algumas limitações, mas a gente vai abrindo, expandindo esse espaço e vai vendo e vai descobrindo os potenciais. Então, eu tenho limitação e tenho potencial e vou e avançando, né? E como eu te falei, como eu falei aqui, não é linear, é espiralado. Então a gente vai passando pelas situações, a gente vai dando passos. Então, o medo ele vai fazendo parte e a gente vai expandindo. Mas isso, e a gente, cadê? Tem mais um aí, Sandrinha.
Sim. Deixa eu Eu vou ficar aqui mexer no aberto. chat, ele vai para lá, vai para cá. Aqui, como lidar com um aspecto seu que lhe desagrada? A descoberta de uma característica que contrasta com o que pensava de si mesma. Essa é a pergunta, né? Como lidar com Uhum. isso? Ai, Que eu acho que é uma pergunta muito recorrente, né? Que é bem, sim. bem comum isso mesmo. Então, como lidar? Acho que você acabou de responder isso, Patrícia. Não é verdade? É, exato. Claro que tem, depois dessa parte inicial, que é, primeiro, olha só, reconhecer que, como um ser humano, isso faz parte da gente. Não tem como ser diferente. Nós estamos aqui para transformar. Então, se eu estou aqui para transformar, para evoluir, é claro que eu tenho aspectos que estão ainda em processo, necessitam passar por essa transformação. Talvez, em primeiro lugar, aceitar que somos humanos, que a vida é imperfeita nessa dimensão física, que eu sou imperfeita. Mas o que dá a mudança é que eu estou aqui para transformar. E aí eu vou buscar, algumas vezes é necessário, a vida coloca a gente em situações e a gente começa um processo psicoterapêutico, outros a gente busca para um autoconhecimento, né? A gente vai buscar recursos, porque tem momentos que a gente precisa estar juntos. Peço que os grupos de estudos, eles têm essa função, porque Isso. imagine várias pessoas querendo mudar sua perspectiva sobre si mesmo, sobre a vida. Então, a gente vai ver que a gente não está sozinho nisso, não. É a nossa humanidade. E juntos a gente vai, aos pouquinhos, adquirindo ferramentas. Como fazer esse processo? Agora, o básico, a gente só está falando do básico aqui, que é poder acolher, aceitar, para a partir daí começar a transformar. E mais do que isso, saber que mesmo enquanto eu não transformei, eu já posso usufruir da vida com tudo que ela tem de melhor. Eu já sou merecedora de todas as bênçãos divinas, porque eu coloco em mim essa primeira humildade de reconhecer o que ainda não tenho pronto e a disposição de transformar. Percebe? Eu já posso ficar em paz enquanto eu vou trilhando um caminho de transformação que é lento e gradual. E a cada Uhum. passo que eu dou nessa transformação, mais eu bebo dessa fonte, mais eu me fortaleço para dar o passo Uhum. seguinte. Mas tem coisas que a gente não vai poder fazer sozinhos, certo? Muitas coisas a Sim, gente vai sim. fazer sozinho na nossa vida. Outras é buscar caminhos que vão nos ajudar nesse desenvolvimento, tá? Que são muitos caminhos, inclusive. São Sim, vários. O PESO que é um deles, né? E aí eu acho que, Patrícia, você pode falar um pouquinho, né, dessa proposta dos grupos sim, introdutórios. sim. E, assim, dentro da metodologia, a gente tem outras ferramentas também que vai nos ajudar a fazer essa conexão que a gente fez aqui com esse potencial interno para ajudar a gente a dar as mãos a essas partes nossas, né? Então, esse que a gente vai com medo, vai adquirindo ferramentas de conexão para sustentar esse estar com as outras partes que ainda não são tão desenvolvidas, sabe? E as meninas vão trabalhar amanhã ou depois essas muitas partes internas, né? E da gente fazer esse trabalho. Bom, eu quero deixar o convite aqui para vocês dessa semana, né? Porque a gente acha que eu acho que está acabando o tempo, mas assim, e temos uma semana inteira, né? Para a gente conversar sobre vários temas, inclusive, né? Algumas coisas que a gente pincelou aqui, tá? E a gente tem também um projeto de grupos introdutórios dentro da metodologia PESOR, que é justamente visa a gente expandir mais, trazer para quem quer conhecer, participar, porque uma forma de trabalhar e estudar é estudar, é fazer grupos de estudo. A gente tem disponível no site todas as pessoas, os helpers, facilitadores que estão nesse projeto, vocês podem clicar lá, ver os horários. E tentou, porque assim, temos todas as ferramentas no site, tem as palestras no site, mas trabalhar junto nos ajuda, né, a que cada um possa estar integrando
essas partes, estudar, fazer esse trabalho. Então, assim, quem não tiver também no grupo, pode colocar o telefone aqui no chat, para que depois a gente possa também estar encaminhando para vocês os eventos, né? Tudo que a gente tenha para divulgar para vocês, né? Porque esse é um objetivo que é expandir esse trabalho para que mais pessoas possam iniciar esse trabalho de autodesenvolvimento. Eu estou nessa estrada há muito tempo e é isso. Também quem quiser entrar no Instagram, Patchwork Bahia, para poder acessar o link e entrar no WhatsApp, que é um grupo de transmissão, onde a gente vai estar dando as informações das próximas oficinas, né? E no site, que você pode colocar o site no chat, Patrícia. O chat é patchworkbahia.com.br, que tem a relação dos grupos introdutórios que são online, Sim, e são presenciais também, tá bom? Então, acho que a gente tem algumas pessoas que falaram aqui, que que a colocaram. gente vai dar uma resposta para vocês, porque o tempo está acabando, né? Mas, assim, Rita está dizendo gratidão pelo Do aprendizado, julgamento né? também. Ah, A sim, gente sim. pode dar uma... E, assim, dizer que continua a semana, hein? Para quem Sim, puder sim. participar mais vezes, né? Sim. E eu vou Exato, a só... gente agradecer, viu? Porque assim, Isso. sempre assim, a gente não consegue, né, esgotar tudo aqui, também não dá para esgotar, mas assim, é uma gratidão muito grande para né, de vocês estarem aqui presentes, vocês participaram, né? E é isso, é sempre muito importante estar aqui com vocês e agradeço a presença de cada um. Então, também eu quero agradecer, a gente está fechando a piscina de hoje, e vou pedir só que vocês coloquem a mão aqui no peito, sinta essa batida do coração, esse pulsar que esteve presente aqui, pulsando junto todos nós. E aqui, obrigada a vocês, aguardo a próxima, é amanhã, hein? Ah, sim, Então, gente. grande e Tem carinhoso muita. abraço, tá?